Graça e paz a todos que vão participar aqui conosco da exposição de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 e vamos ler primeiramente uma parte desse capítulo e depois leremos a parte seguinte numa outra oportunidade. O texto de Mateus 24, de 1 a 28, Mateus 24, de 1 a 28, é o que nós vamos ler agora. Quem quiser nos acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, pode fazê-lo a partir de agora. Mateus 24, de 1 a 28. Tendo Jesus saído do templo e se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ora, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém sairia salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis,
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago se sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo teu cuidado constante conosco e com a tua palavra. Agradecemos pela fidelidade do Senhor a esta palavra. E porque hoje nós podemos crer firmemente que todas estas coisas ainda ocorrerão por causa da tua infinita misericórdia e graça e por causa da tua justiça e a revelação do teu propósito eterno. Nós te louvamos pelo teu cuidado constante conosco, pedimos a tua proteção para os nossos queridos, abençoando cada um dos nossos familiares, dos familiares daqueles que estão participando deste trabalho. Oramos agradecendo todas as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e amigos, estamos estudando o livro de Mateus, já no capítulo 24, e Jesus acabou neste lance que nós vimos aqui, de profetizar sobre a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, a destruição da nação de Israel. E ele profetiza isso no templo. E quando os discípulos chegaram até ele, e depois dessa profecia, e lhe fizeram perguntas, eles tinham dúvidas, né? Talvez por não terem entendido bem, eles vieram eles vieram até Jesus. Eles talvez não tivessem compreendido adequadamente, né, a mensagem. E eles, então, depois de tentarem demonstrar a Jesus a grandeza daquele templo, de Jesus lhes disse, né, que seria destruído, eles ficaram talvez sem entender. E quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, que ele sempre que podia estava ali no Monte das Oliveiras, era um lugar onde ele gostava de estar, era um lugar ali mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém, e os seus discípulos chegaram em particular, só eles, para perguntar a Jesus sobre aquela situação. E eles fizeram as perguntas que estão no texto, né? A primeira questão que eles levantaram foi que Jesus lhes dissesse quando estas coisas, né? As coisas que Jesus falou, que era a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, quando isso aconteceria e qual o sinal que haveria da vinda de Jesus e da consumação do século. Eles certamente pensavam que essas duas coisas estavam ligadas. A destruição do templo de Jerusalém e o sinal da vinda de Jesus e quando que essas coisas aconteceriam e quais os sinais que haveriam da sua vinda. Deste modo, Jesus lhes afirmou,
não que eles não se fiassem em qualquer informação, porque eles estavam poderiam correr o risco de serem enganados, né? Jesus lhes tinha afirmado que não ficaria pedra sobre pedra no templo em Jerusalém. Jesus lhes afirmou então que nada poderia acontecer sem que eles conhecessem aquilo que poderia ser revelado. Os discípulos acompanharam silenciosamente Jesus, então, até o Monte das Oliveiras, onde eles fizeram essas perguntas ao Senhor Jesus. Quando as coisas aconteceriam, que sinal haveria da segunda vinda de Jesus e da consumação do século, né? Quando é que essa situação acabaria? Nesse assunto, Jesus disse: não sejam enganados. Neste assunto é fácil ser enganado. Muitos afirmarão ser o Cristo, o ungido, e ele seria esperado por muitos, e quem não conhecesse a palavra poderia ser enganado. Então, Jesus já começa dizendo que é necessário conhecer Jesus e conhecer a palavra para não ser enganados por, por essa mensagem da segunda vinda de Jesus ou dos sinais que precedem a segunda vinda de Jesus. Não sejam enganados. Segundo, Jesus diz que há dias difíceis que virão e que a tribulação será um período de duas partes distintas, duas partes bem identificadas, cada uma delas diferente da outra. A primeira parte é distinta da segunda, né? Jesus então diz para eles: ouvireis de guerras, de rumores de guerras, isso é necessário acontecer, mas não é o fim. Jesus está dizendo que muitas coisas aconteceriam, mas não era o fim. Essas coisas que seriam faladas e anunciadas aí a todos os cantos do mundo não seriam necessariamente o fim. Levantaria-se nação contra nação, reino contra reino, e haveria terremotos, fomes em vários lugares, mas Jesus chama isso de o princípio de dores, mostrando que esse período tribulacional, né, é um período de sofrimento, de tribulação, mas ainda não é o período da grande tribulação. Jesus está ensinando que os discípulos seriam odiados de todas as nações por causa do nome dele. Essa seria uma das características desta época terrível, né? Muitos se escravizariam, muitos seriam escravizados, seriam atormentados, seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. E alguns ficariam escandalizados, né? Eles decidiriam abandonar tudo porque não suportariam tanto sofrimento. E Jesus falou mesmo que eles iriam trair uns aos outros, odiando uns aos outros, mostrando que essa primeira parte do período da tribulação é um período cheio de problemas. Muitos falsos profetas surgiriam nessa época, se levantariam e enganariam a muitos. Jesus está avisando, então, que esta situação é uma situação que vai ser propícia a muitos enganos, a muitas predições falsas, a muitos falsos profetas que surgirão, e
enganarão a muitos, né? E a iniquidade se multiplicaria. Então, nós estamos vendo que Jesus está falando de um tempo futuro, que se iniciou com a destruição do Templo de Jerusalém, mas que prolongou, que se prorrogou por muitos séculos. Nós já estamos no século XXI e ainda não vimos as coisas acontecerem do modo como Jesus falou, né? Então, esse período tribulacional é um período relacionado com a segunda vinda de Jesus. E esse período está relacionado de uma maneira direta com a segunda vinda de Jesus. E certamente há marcas que determinarão o início desse período, né? É um período que, apesar de ter muita coisa parecida com aquilo que Jesus falou em Mateus, nesse texto que nós lemos, ainda não é o período da primeira parte do sofrimento, da tribulação, que Jesus chamou de princípio de dores. Então, Jesus chamou de princípio de dores essa fase tribulacional que é ampla, que é de sofrimento, que é de muita tragédia, de muitos acidentes, de muitas intempéries, de muitos fenômenos da natureza, e ele disse que nesse período muitos falsos profetas viriam, e a iniquidade aumentaria, e aquele que passasse por esse período sem desistir seria salvo. Nesse texto aqui, isso significa que ele escaparia ileso, né? Entraria na outra fase da tribulação sem perder a vida física, né? Isso é que significa esse texto. O que perseverar até o fim escapará com vida, né? Não morrerá, porque nesse período muitos morrerão pela sua fé, e aquele que perseverar até o fim, quer dizer, aquele que continuar vivo durante o período da tribulação, vai vai escapar com vida, né, nesse período. No Evangelho do Reino, é interessante ver que Jesus está falando do Evangelho do Reino, que ele inicia seu ministério falando do Evangelho do Reino, e aqui ele está terminando o seu ministério falando do Evangelho do Reino, que será pregado por todo mundo. Aqui sim nós vamos ver o Evangelho pregado em todo mundo. Então virá o fim. Jesus, então, ensinou que haverá uma parte na tribulação que é uma parte preliminar, que vai trazer todos estes sinais que nós vimos aqui, né, na Bíblia, no Evangelho de Mateus. E Jesus ensina também sobre a segunda vinda, a segunda parte da tribulação, que é uma segunda parte que é próxima da sua vinda, que vai terminar com a sua vinda. Essa segunda parte da tribulação, que que tem um sinal patognomônico, tem um sinal que é exclusivo, que é identificador, que é apanágio apenas desta parte, que é o abominável da desolação. O que é o abominável da desolação? É aquele personagem que Daniel profetizou a respeito, dizendo que ele entraria no templo de Israel, e isso significa que o templo de Israel deve estar reconstruído para a segunda vinda de Jesus, e que esse abominável da desolação estaria entrando no templo, conforme ele ensinou o profeta Daniel,
entrando no lugar santo, no templo em Jerusalém, e ali ele estaria fazendo um ato de ofensa a Deus, né? Então, ele estaria, é um gentio que estaria entrando no templo em Jerusalém e estaria sacrificando ali no templo, uma forma abominável de culto a Deus. Quem estiver na Judéia, segundo o texto aqui, quem estiver na Judéia deve fugir para outros lugares, né? Porque a perseguição nesse final de tribulação será muito maior. A perseguição será muito mais intensa. Quem estiver sobre o eirado, não busque tirar qualquer coisa de dentro da casa. Quer dizer, ninguém deve perder tempo, deve fugir o mais rápido possível, sem perda de tempo, porque a perseguição é de vida ou de morte. As grávidas e as que estiverem amamentando sofrerão mais, porque certamente elas terão os filhos a carregar, uma gravidez a suportar. Então, isso vai causar mais problemas. E os que estão passando por isso devem orar, os que podem passar por isso devem orar para que a fuga não ocorra no inverno, por causa da neve, ou no sábado, por causa dos limites impostos pela lei mosaica, né, em relação ao sábado, a quanto andar num dia de sábado, qual a distância percorrer num dia de sábado. Desta maneira, então, a grande tribulação, como nunca ocorreu, né? Jesus fala que é um tipo de sofrimento que nunca ocorreu, nem vai ocorrer, né? Nunca houve um período de sofrimento tão grande e nem jamais vai ser visto um sofrimento semelhante, porque Deus vai abreviar estes dias, porque senão os próprios escolhidos seriam exterminados. E então eles mesmos não permaneceriam vivos, né? Eles seriam exterminados. O amor de muitos esfriará, e muitos deixariam de crer, muitos deixariam de ser, deixariam escandalizados pelo sofrimento, deixariam de ser servos de Deus. Então Jesus fala com eles, não creiam, né, com os discípulos, não creiam nas vozes que vão surgir. Então, muitas vozes que vão surgir, eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali, ele está em tal lugar, ele está em outro lugar. Não creiam nessas vozes que estarão apontando para o Cristo, aqui ou ali. Elas são falsas vozes, e elas devem ser deixadas de lado, não devem ser ouvidas. Não creiam nessas vozes, e são vozes que vão procurar verdadeiramente afastar os cristãos da verdade. Jesus diz, eu estou avisando, predizendo, vocês devem estar aguardando com expectativa, porque quando o Messias voltar, sua aparição será como um relâmpago, como uma fração de segundos, como um relâmpago, e todos poderão vê-lo, né? Surgirá rapidamente no céu e todos poderão vê-lo. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem, como disse Jesus, né? O Messias de Israel. Neste período, antes do aparecimento de Jesus Cristo, haverá sinais no sol, ele escurecerá,
Na lua, ela não dará sua luz e sua claridade, né? E as estrelas que cairão do firmamento, conforme nós estudamos em Apocalipse, e os poderes dos céus serão abalados. Isso verdadeiramente ainda não aconteceu. Isso é uma projeção futura daquilo que há de acontecer antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, nesta circunstância dramática, né, cheia de problemas, o sol não dará sua luz, a lua também não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Nessas circunstâncias, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, é no final desse período tribulacional grave, desta situação e que nunca foi existente e nem mais será editada, nunca mais haverá outra edição dessa situação, é que o Senhor há de vir na sua segunda vinda com os seus santos anjos, com os santos, conforme Apocalipse 19, que mostra verdadeiramente os exércitos do céu descendo com o Senhor Jesus. E nós cremos que a igreja glorificada estará descendo com o Senhor Jesus. E então ele enviará seus anjos para que, sob os clangores de trombetas, né, eles reúnam os escolhidos de todos os lugares para estar com eles, né? E os escolhidos aqui são os próprios elementos que estarão presentes neste mundo e que crerem no Evangelho do Reino, né, que será pregado nesse período tribulacional. Os sinais são, portanto, estes, né? Assim como os abutres se reúnem onde há carne morta, os verdadeiros eleitos serão reunidos ao Messias onde ele estiver. Pensando um pouco mais nesse texto que nós estamos estudando superficialmente, nós devemos entender algumas coisas, fazer algumas aplicações, algumas conclusões. Primeira delas, Jesus está falando dos eventos finais que precedem a sua segunda vinda. Primeiro de tudo é isso. Então, nós devemos estar aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. E se não estivermos vivos na sua segunda vinda, nós vamos ser ressuscitados, nós os que somos crentes em Jesus Cristo. Será um tempo de manifestação de juízo sobre os judeus, sobre o mundo e sobre Satanás. A grande tribulação é um tempo de juízo de Deus sobre judeus, o mundo, Satanás e seus anjos. Haverá falsos ensinos, proliferarão falsos ensinos, falsos profetas e até falsos cristos estarão aparecendo. Mas haverá sinais identificadores do final dos tempos. Quais seriam esses sinais edificadores do final dos tempos? Em sequência, nós vamos vamos ver uma sequência aqui nesse texto. Primeiro, a manifestação preliminar de que a palavra de Jesus é verdadeira, né? A profecia sobre a destruição de Jerusalém. As pregações, segundo, as pregações falsas, enganando os escolhidos. Até, se possível for, os escolhidos, né? Mas
os incautos serão enganados por essas pregações. Terceiro, a restauração nacional de Israel. Muitas profecias estão relacionadas com a presença de Israel no mundo. Né? Muitos intérpretes têm espiritualizado essa questão, mostrando Israel como o Israel espiritual, a igreja como Israel espiritual, e Deus tratando apenas com a igreja, sem levar em consideração promessas físicas nacionais, promessas que Deus fez aos patriarcas, fez a Davi, e que deverão ser cumpridas no nosso, no nosso entender, na nação de Israel, né? As promessas espirituais de Deus se cumprem na igreja, mas as materiais se cumprem na nação de Israel. Então vai haver uma restauração nacional de Israel. O período chamado de grande tribulação é o período que é chamado aqui por Jesus de o, o, o período do tempo em que o abominável da desolação estará no templo em Jerusalém. E esse período chamado de grande tribulação é um período em que maior sofrimento haverá, maior do que qualquer outro em outro tempo. A exacerbação do sofrimento nesse período, né, a reconstrução do templo e a presença do abominável da desolação são fatos mencionados aqui no texto. A celeridade da aparição do Messias como um relâmpago, né, e o período de abalos cósmicos, abalos sísmicos em todos os lugares, céu e terra com alterações, alterações da sua estrutura física, geográfica, geológica, tudo isso vai acontecer. A aparição no céu do sinal do Filho do Homem e ele descendo com, com poder e grande glória para reunir os eleitos. E é bom lembrar que nós cremos que a igreja já terá sido arrebatada aqui, né, para voltar de novo com o Senhor, para vir de novo com o Senhor Jesus. Então, esses são sinais que o texto nos mostra e que nós cremos irão acontecer. Agora, o que é importante aqui? Como estar preparado para este tempo? Como você e eu devemos estar preparados para este tempo? Primeiro, sendo membro da família de Deus. É fundamental isso. Sermos membros da família de Deus, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assim nós seremos adotados, somos adotados em Cristo Jesus como membros da família de Deus. Somos concidadãos dos santos e membros dessa família. Portanto, é preciso estar preparado, e o preparo é desta maneira: arrependimento de pecados, confissão de pecados, experimentando o perdão pela graça de Deus na nossa vida, e que já operou essa grande salvação em Cristo Jesus. Segundo, como estar preparado para este tempo? Ouvindo e crendo no Evangelho de Cristo, não é? Sendo membro da família de Deus e ouvindo e crendo no Evangelho de Cristo, que é o único meio que nós temos de participar da família de Deus. Como escaparemos se não tentarmos para tão grande salvação? Andando na presença de Deus, nós vamos escapar, nós vamos atentar para esta tão grande salvação. Também devemos entender que é necessário caminhar com Deus, andar na presença dele, perseverantemente,
no mundo nós teremos tribulações, mas Jesus disse que essas tribulações, que não é a grande tribulação, que não devemos misturar as coisas, né? As tribulações que Jesus mencionou em João não constituem a grande tribulação que ele mencionou no livro de Mateus 24. Então, precisamos andar na presença dele, porque no mundo nós teremos aflições, mas precisamos do bom ânimo de Jesus, da fé em Jesus, para vencermos essas tribulações. E dessa maneira, nós podemos passar por esse período, por essa situação, se for a vontade de Deus, de maneira que verdadeiramente preparada, né? Como está o nosso preparo para este tempo? Se nós viermos a falecer antes, graças a Deus que deste modo estaremos livres da tribulação e seremos então ressuscitados no retorno, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Se não morrermos, também seremos tirados deste mundo antes desta tribulação, porque a tribulação é juízo de Deus e nós que já somos crentes, já fomos justificados, já fomos julgados e condenados em Cristo Jesus. Não há mais juízo, não há mais nenhuma manifestação judicial de Deus contra nós, né? E nós entendemos que este ensino é o ensino do Novo Testamento. Desejamos que todos possam participar deste estudo lendo a palavra do Senhor junto, né? Lendo Mateus 24 junto. E nós queremos agradecer a todos que estão recebendo este estudo e que eles façam bom proveito. Que Deus abençoe a todos.